Boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui a um treinamento, né? Treinamento inicial no sistema App Vendas Brasil. É um sistema desenvolvido pela Upgrade Soluções, uma empresa de Teresina, Piauí, que tem 3 anos de mercado, né? Trabalhando com soluções para aproximar as empresas dos seus clientes, né? O objetivo da Upgrade Soluções é fazer com que as empresas possam capacitar melhor seus vendedores. Nós vamos começar aqui mostrando o site do sistema. Vamos lá. O endereço é appvendasbrasil.com.br. Nesse endereço você vai ver instruções iniciais sobre o site, sobre o sistema em si, né? Falando sobre o que ele pode lhe proporcionar, os principais recursos, treinamento e suporte, né? Que no nosso caso ele é das 7 até as 7 da noite, 7 da manhã às 7 da noite. Tá? E aí você clica em entrar, certo? Ao clicar em entrar, se você não tiver feito o cadastro ainda, vem e clica aqui em cadastre-se. Então você vai preencher os campos obrigatórios. Nesse caso, nesse formulário, todos os campos são obrigatórios. Né? Vai iniciar com o nome da empresa, telefone, e-mail, usuário, senha e uma confirmação de senha, certo? Vou retornar aqui. Imaginando que você fez o cadastro da empresa corretamente, que está tudo normal, nós vamos logar no sistema. Eu criei uma empresa fictícia para a gente poder testar. Por quê? Os aniversariantes podem ser pessoas que já compraram na empresa ou pessoas que estão em processo de negociação. Então, através dessa opção, você vai poder ligar para essas pessoas e fazer um processo de CRM, né, que é melhorar o relacionamento com o seu cliente. Campo de vendas e o campo de vencimentos. Campo de vencimentos, solicitação de um cliente nosso que pediu que no sistema a gente habilitasse uma função para ele poder acompanhar os pagamentos das mensalidades dos seus clientes, né, no caso. Então, para mim sair dessa aba, como diz a instrução, eu vou clicar aqui fora e ele vai me exibir uma tela com várias opções. Cadastros, consultas, ocorrências, prospectos, prospecção, o saque, agendados, ligações, relatórios e sair. Nessa aula inicial, nós vamos focar nos cadastros, nas consultas, certo? E no prospecto, que é a parte inicial do sistema. É aquilo que você deve fazer para poder usar o sistema na sua plenitude, tá? Nessa área aqui amarela, estão presentes opções que indicam o que você precisa cadastrar dentro do sistema para que você vá utilizar o sistema na sua plenitude, certo? No máximo das suas capacidades. Essas funções, elas são executadas na aba de cadastro. No cadastro, você pode cadastrar novo funcionário, novo usuário, novo produto, novo plano, nova resposta automática, nova comissão e o novo status prospecto. Vou explicar cada um individualmente. Novo funcionário. Na aba de novo funcionário, você vai efetuar o cadastro dos seus funcionários na sua empresa. Qual é a diferença de funcionário para usuário? O funcionário, ele apresenta apenas as informações de pessoas que trabalham na empresa, mas não necessariamente que tem acesso ao sistema, certo? São pessoas que têm
que têm necessidade de serem cadastrados na empresa para você fazer um controle da empresa dentro do sistema, mas que eles não vão necessitar de uma senha, de um usuário e senha. Lembrando que a forma de cobrança do nosso sistema é por senha. Então, no caso, ela não se baseia por funcionário. Ela vai se basear por usuário. Ok? Vamos simular aqui um cadastro, por exemplo. O cadastro, ele é hierárquico, certo? Então, vou começar cadastrando um administrador. Esse administrador, eu vou chamar ele de Messias Lopes de Oliveira. Sexo masculino. As informações CPF, PIS, elas não são obrigatórias, tá? Então, eu não vou trabalhar com elas nesse momento para tornar mais rápido o treinamento. Salário, vou definir um valor fixo, obrigatório, lembrando que os campos em asterisco, eles são obrigatórios. Eu posso escolher uma foto para esse funcionário. Se eu não escolher, ele vai atribuir um padrão. O administrador master, por padrão, é o superior dos administradores. E aqui eu vou digitar o telefone. 86-8888-8888. Número fictício. Em alguns estados, lembrando, foi acrescentado o dígito 9. Então, se por acaso esse telefone ele necessita do dígito 9, você preenche aqui. Ok? Endereço. Vamos colocar Rua Raul Lopes, número 1312, 33, 1333, sem complemento. O estado, a cidade, o bairro, uma data de nascimento. Lembrando que o ano aqui ele precisa de 4 dígitos. Uma data de admissão. Vamos colocar aqui. E então efetuo o cadastro do funcionário. Após efetuar o cadastro do funcionário, ele me é exibido aqui, certo? As suas informações. E eu possuo a opção de editar, excluir ou alterar senha, certo? Opções que a gente verá em consultas posteriormente. Após cadastrar um usuário, eu tenho a necessidade de cadastrar a senha desse usuário. O usuário que eu cadastrei, ele possui o cargo de administrador. Esse é o nome desse usuário. Então, eu vou criar um usuário para ele, chamado Messias. A senha dele, eu vou colocar uma bem simples. Admin. Vou cadastrar ele no sistema. Usuário cadastrado com sucesso. A partir desse momento, essa pessoa se torna apta a utilizar o sistema, certo? No caso, se ela quiser logar, basta eu retirar aqui, por exemplo, eu sair do sistema, colocar a empresa, usuário e a senha. E eu já posso logar no sistema com esse funcionário. O cargo de administrador, ele vê as mesmas funcionalidades basicamente do cargo de administrador master, com exceção de uma função, certo? Que é a de valores do produto. O administrador master, ele pode cadastrar usuários que vão impactar no valor do produto, mas as informações do valor do produto, API Vendas, elas estão disponíveis única e exclusivamente para o administrador master, que é o proprietário da empresa, certo? Vamos dar prosseguimento aqui. Novo produto. Em novo produto, você vai colocar, por exemplo, VW Gol. Vai digitar o valor do produto.
R$ 27.000. Colocar uma descrição, por exemplo. Produto disponível apenas para consórcio. O ano dele, 2014. Cadastrar. Dados salvos com sucesso. Eu tenho aqui as informações do meu produto. Lembrando que quando você cria a sua conta, nós, por padrão, criamos uma série de produtos de usuários no sistema para permitir que você consiga operar o sistema sem fazer necessariamente essa parte que nós estamos fazendo, que é a de criar produto, criar funcionário, criar usuário. De modo que o objetivo da gente é facilitar o acesso ao sistema, tá certo? Porém, a gente sempre aconselha que você cadastre os produtos da própria empresa, os funcionários, os usuários da própria empresa, para que fique de uma maneira bem organizada, tá certo? O AppVenus é um sistema que ele trabalha com a organização. Quanto mais organizado você deixar o sistema, naturalmente você vai obter melhores resultados, certo? Vamos prosseguir com o cadastro de resposta automática. A função de resposta automática, eu vou falar muito brevemente dela, porque é algo que não vai ser muito utilizado na videoaula de hoje, porque é algo mais para frente, certo? No sistema. Não entra nessa parte de cadastros, consulta e inserção do prospecto, certo? Mas para não deixar passar em branco, a resposta automática foi uma ideia que nós tivemos de permitir que as empresas pudessem cadastrar respostas padrões para que não houvesse a necessidade de ficar, na hora de fazer as ligações, respondendo muitas vezes o mesmo questionamento e tendo que digitar manualmente essa resposta, certo? Então, no caso, eu crio uma resposta, por exemplo. Imagine que você vai fazendo ligações para os seus clientes e muitos clientes dão uma resposta do tipo, não estou interessado. Então, você pode colocar uma descrição, cliente não demonstrou interesse no produto. Cadastrei a resposta automática, certo? Então eu venho aqui em ativar resposta automática, consulta, ativar resposta. Aqui tem a resposta que eu cadastrei, eu aprovo. Então essa resposta ela está aqui, passa a ser ativa, certo? Isso daqui eu vou utilizar mais na frente. Quando eu for fazer o cadastro de ligações, nós vamos ver a importância da resposta automática, tá certo? Comissão. Nova comissão. Sistema de comissão, também nós vamos falar sobre ele mais detalhadamente no momento mais futuro, numa videoaula exclusiva do sistema de comissão. Mas como é que ele funciona basicamente? Você cria o nome de uma comissão, por exemplo, o teste. Você determina a que cargo ela pertence, vamos supor que é uma comissão para o vendedor. Se é para o vendedor, no caso aqui eu não tenho nenhum funcionário como vendedor, vou colocar administrador. E aí ele já me dá aqui a opção de selecionar um funcionário administrador. Se eu não quiser selecionar nenhum funcionário administrador,
eu posso deixar simplesmente o cargo e automaticamente ele vai colocar essa comissão, atribuir ela a todos os administradores presentes dentro do sistema. Subordinados. Se eu clico na opção subordinados, eu estou indicando para o sistema que essa comissão ela vai ser atribuída também para os subordinados. Um exemplo, uma comissão que é do gerente de vendas, por exemplo, ele ganha em cima do que ele produz, mas ele ganha também em cima do que os funcionários dele produzem. Então, no caso, você vai permitir que, através dessa comissão aqui, que ele possa ganhar a comissão dele e a comissão em cima dos vendedores dele. Comissão pode ser porcentagem ou valor fixo, certo? Uma porcentagem, sempre lembrar de digitar apenas valores. Eu digo qual é a produção necessária para ele ganhar essa comissão, de pelo menos 1 até 10, certo? É a produção necessária. O pagamento pode ser escalonado ou à vista. Sendo à vista, eu digo a quantidade de parcelas, obviamente, apenas uma. E o valor a ser pago na parcela, automaticamente, é 100%. Existe salvo com sucesso. Está aqui. Gerente de vendas, a produção, quantidade de parcelas, modelo de pagamento, valor da parcela, quem foi o responsável pelo cadastro, data e as opções de editar e de excluir. Novo status do prospecto. A questão de status do prospecto, ela é muito utilizada por empresas que trabalham com o conceito de CRM. Como é que funciona isso? Você determina uma quantidade de assiduidade necessária para que um cliente possa atingir um certo nível. Por exemplo, eu vou dizer que eu vou criar aqui um nível chamado especial dentro do sistema e vou dizer que ele precisa comprar entre 5 a 10 vezes no meu estabelecimento para que ele obtenha uma certa vantagem. Essa vantagem vai ser, vamos supor, um valor fixo. Se ele comprar entre 5 a 10 vezes no meu sistema, ele vai ganhar R$ 100 de desconto. E aqui eu explico. Após a quinta compra, o cliente terá direito a R$ 100 em peças. É interessante explicar isso para evitar que o cliente ele tenha uma dificuldade, né, de entender. Às vezes você coloca uma promoção dessa e o cliente pensa que vai ganhar os R$ 100 em dinheiro. Então você já deixa claro na promoção que você está criando, certo? Está aqui criado e então aqui eu posso associar a um tipo de cliente em específico, certo? Como é que funciona esse associar? Às vezes um cliente comprou uma vez na sua mão, mas esse cliente você percebe que ele merece ser tratado diferente, porque ele tem um potencial diferente. Então você não é obrigado a esperar 5 ou 10 vezes, você pode associar ele já diretamente, o cliente, por exemplo, ao status, certo? E bloquear isso. O que é isso? Sempre que o sistema for verificar e ele não tiver 5 vendas, 5 compras na empresa, o cliente vai tentar rebaixar ele para outro nível abaixo do especial. Mas aí você bloqueia ele, então você está dizendo que esse cliente não pode ser rebaixado. É de especial para frente. Ok.
Para continuar, nós vamos entrar na parte das consultas. Consulta não tem muito segredo. Consulta, basicamente, você vai verificar aquilo que você cadastrou. Prospecto é o cliente que entra, é aquele que tem potencial de se tornar um cliente. Qual é a diferença de prospecto para cliente? O prospecto ele ainda não é um cliente. Ele é aquela pessoa que você está objetivando, através do nosso sistema, transformá-lo em cliente. Então, você tem a opção de consultá-lo aqui, na aba de prospecto. Certo? Estamos aqui. Os campos disponíveis para pesquisa são muito claros. O ID do cliente, que é a identificação, é o código único do cliente. É sempre interessante você pesquisar ou pelo ID ou pelo telefone, porque são números que dificilmente vão se repetir, não vai gerar muitos resultados para você. O nome é um tipo de campo de pesquisa que ele é um pouco complicado, porque se o nome da pessoa, por exemplo, é Francisco, você terá muitos Franciscos no sistema. Então, obviamente, você terá dificuldade para encontrar o correto. O campo de CPF, ele é um campo um pouco complexo, porque normalmente as pessoas, quando elas vão fazer cadastros numa empresa, elas se preocupam em fornecer o CPF, com medo de já estarem comprando ou de acontecer algum problema. Então, o campo CPF é um campo excepcional para você consultar quando você tiver a informação. Mas dificilmente você terá essa informação. Normalmente você terá ou telefone, ou ID do cliente, ou nome. Tá? Caso você não consiga obter essas informações, ou ID do cliente, ou nome, ou telefone, ou CPF, tem um período. Se você lembrar o período que você cadastrou essa pessoa, você vai poder colocar e, obviamente, ele vai listar as pessoas cadastradas nesse período. Certo? Os outros cadastros são muito simples e já foram vistos anteriormente. Funcionários, por exemplo. Aqui nós temos o administrador. Você verifica que ele não exibe mais o administrador master. Por quê? Nós fazemos uma verificação de nível de usuário. Então, nós não permitimos que o usuário de um nível abaixo tenha acesso a informações do usuário do nível de cima. Certo? Então, o administrador ele só consegue visualizar as informações dele e dos subordinados que ele possui. Ele não consegue visualizar, por exemplo, do administrador master. Já o administrador master, ele visualiza de todo mundo. Certo? Aqui você tem a opção de alterar a senha do seu funcionário. Certo? Na chavinha. Vamos alterar de admin para uma outra senha ainda mais fácil. Atualizamos a senha. E você tem a opção de alterar os dados dessa pessoa. Por aqui. Tá? Os dados do funcionário são extremamente importantes que você cadastra. Por quê? Porque o nosso sistema ele trabalha com informação. Quanto mais informação você jogar nele, mais ele vai ter o que trabalhar. E quando ele tem muita informação para trabalhar, ele vai dar mais resultado. O intuito do AppVendas é armazenar uma grande quantidade de informação, tanto dos funcionários como dos clientes, e na parte de relatórios, ele vai gerar relatórios completos, inclusive em gráficos, e esses relatórios vão ser utilizados no seu funil, vão ser utilizados para você formar a sua estratégia, a melhor estratégia, no caso, para poder conquistar cada vez mais clientes. O objetivo do nosso sistema é aumentar a quantidade de vendas através do processo de leads, né? Que é a filtragem do cliente. Tá ok? Prosseguindo na parte de consulta, nós temos a consulta de produtos, planos que foram cadastrados anteriormente,
Associações, aqui uma novidade, que é uma associação. Associação é quando você distribui as ligações entre as pessoas responsáveis por fazer a checagem dos clientes. Essas pessoas podem ser operadoras de telemarketing, ou os próprios vendedores, ou o gerente. Quando você faz essa separação, é que você gera as associações, certo? Vai estar aqui, não há nenhuma associação disponível, mas aqui ele dá as informações que você pode utilizar para consultar as associações que foram realizadas. Tá, ok? Nós vamos ver isso daqui em mais detalhes mais na frente. Por isso que não vale a pena ficar tocando muito nesse assunto agora. Ativar a resposta automática eu mostrei agora há pouco, né? Após o cadastro, é preciso que essa resposta seja ativada. Por quê? Porque se a resposta automática ela não está ativada, é por algum motivo que o administrador considerou que ela não valeria a pena. Por exemplo, vamos supor que o administrador cadastrou, cliente não está interessado. E outro administrador vem e coloca, por exemplo, cliente não demonstrou interesse no produto, como é o exemplo que a gente está vendo aqui agora. Então, são duas respostas automáticas que dizem a mesma coisa, né? Então, nós não podemos trabalhar com redundâncias desnecessárias dentro do sistema. Por isso que a gente precisa que elas sejam ativadas, porque o administrador vai verificar a necessidade ou não de ativar essa resposta automática, certo? Lembrando que a resposta automática é um atalho, tá? É uma maneira de diminuir a quantidade de digitação do operador do sistema. Pendências do operador, nós também vamos verificar mais na frente, mas é muito simples. As pendências são ligações que são realizadas, a tentativa é realizada, mas ela não tem sucesso. Você ligou, o cliente não atendeu. Você ligou, ele estava ocupado, pediu para retornar depois. Isso daí geram pendências dentro do sistema, e aí o operador pode vir nessa página, consultar essas pendências para que ele possa solucioná-las, tá? Consultar a comissão. Aqui nós estamos vendo a comissão que nós acabamos de cadastrar, né? Ele exibe a lista das comissões já determinadas no sistema. E o status do prospecto exibe a lista de status de cliente, né, que existem dentro do sistema. No caso, nós temos um status de cliente especial. É interessante você sempre criar faixas de 1 até 4, de 5 até 10, de 15, de 11 até 50. Por quê? Porque você classifica o teu cliente de acordo com a assiduidade dele. É mais interessante do que você cadastrar, por exemplo, ele de acordo com o que ele te compra, certo? Porque, nesse caso, você pode fazer associação. Então, se você tem um cliente que ele compra pouco, mas ele compra muito, ele te gera um rendimento bacana, você vem aqui e associa esse nível especial para ele. Certo? Com isso, a gente finaliza a parte de cadastros e consultas, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar colocando aqui nos comentários, né, do nosso site, do YouTube também, né, do nosso canal no YouTube, da Upgrade Soluções. É interessante que vocês se inscrevam no canal também, porque nós estaremos sempre lançando novos vídeos, tá? Esse é um treinamento inicial, não acabou ainda, nós vamos fazer ainda a parte do cadastro do prospecto, que é a parte de entrada no sistema. É algo assim, eu diria que é a parte mais importante no sistema, que é onde você coloca a informação do cliente dentro do sistema, certo? Então, eu gostaria que vocês tratassem de colocar todas as dúvidas, todas as críticas, sugestões que vocês tiverem aqui na seção de comentários do canal, porque nós vamos visualizar e nós vamos poder trabalhar da melhor maneira possível, certo? Então, continuando aqui, vamos dar continuidade ao treinamento. Com o cadastro de prospecto.
clicar aqui em cadastro de prospecto, que é aquela página inicial. Aqui já abre por padrão, certo? Para você fazer o cadastro de cliente, é algo fantástico. Você vai digitar um número de telefone. Colocar DDD 86. Vou usar esse número aqui, por exemplo. 88456646. Pesquisar. Ele me traz para essa página. Dados da prospecção. Eu vou colocar o nome do cliente, o telefone do cliente, o status da negociação do cliente, vamos supor que ele está quente, o produto que ele está interessado, VWGO, a quantidade, vou salvar. Dado salvo com sucesso. E ele me traz para a prospecção. Aqui eu tenho os dados do responsável por essa venda. No caso, como eu não tenho vendedor cadastrado no sistema, não tenho gerente cadastrado no sistema, ele atribui esse prospecto ao administrador, que é o Messias Lopes de Oliveira, certo? E diz que ele é o gerente de vendas, o vendedor. Por que a gente faz isso? O nosso sistema, ele está para facilitar a vida de vocês. Então, a gente não quer obrigar vocês a ficar fazendo cadastro, só funciona se tiver um cadastro, se não tiver, não funciona. A gente fez de uma maneira que é o seguinte, se você quiser, cadastre apenas a sua empresa no sistema e vá usar. Você vai pagar apenas uma senha. Agora, vai ficar um pouco desorganizado se você tiver várias pessoas acessando esse sistema utilizando a mesma senha, certo? Mas a gente permite. Então aqui ele diz a data da prospecção, quem é o cliente, o telefone, o produto, o status, certo? E ele te permite adicionar ocorrência. Ocorrência nós ainda não falamos. O que são ocorrências? Ocorrências são situações que ocorrem durante o procedimento da venda que não deveriam ter ocorrido ou que deveriam ter ocorrido e não ocorrido, certo? Normalmente é um campo usado para as críticas e sugestões, certo? No caso, se por exemplo o cliente chega e diz, olha, ele liga para a empresa e diz que foi muito mal atendido pelo vendedor. Você adiciona aqui uma ocorrência, certo? E essa ocorrência ela terá que ser solucionada. Quem soluciona a ocorrência? O imediato do acusado de ter realizado a ocorrência. Por exemplo, se eu atribuir uma ocorrência a essa venda, a esse cliente, que é do Messias Lopes de Oliveira, o imediato dele, no caso o administrador master, ele vai ter que resolver essa ocorrência. Ao resolver a ocorrência, é disparado um e-mail para o cliente informando que aquela ocorrência ela foi solucionada. Por qual motivo que a gente trabalha dessa forma? Para poder a empresa demonstrar para o cliente que ela está interessada no cliente, certo? Ela está motivada em facilitar as situações para o cliente, ok? Então a gente habilitou essa opção de ocorrência. Aqui você pode pesquisar prospecções de acordo com o ID da visita, da prospecção, o período em que essa prospecção foi realizada, certo? De acordo com o gerente de vendas, se houver, vendedor, se houver, e o status. Se eu pedir, por exemplo, o status vendidos e mandar buscar, ele não vai encontrar nenhum, porque não tem nenhuma visita vendida. Se eu colocar o morno, ele vai me apresentar duas. Certo? E se eu colocar as quentes, ele vai me apresentar essa visita do Messias Lopes de Oliveira e essas outras do Roberto Souza, certo? Que é o responsável pela conta. Qual é a vantagem disso? Final de mês,
você correndo atrás de meta, você tem mais chance de fechar os seus clientes quentes do que, por exemplo, mandar a sua equipe para campo para encontrar clientes novos que muitos podem não estar interessados de jeito nenhum em comprar consórcio. Então, você tem uma lista de clientes aqui que estão marcados como quente. Se estão marcados como quente, é porque o que falta para fechar com eles são detalhes. Então, você vai trabalhar esses clientes para você resolver esses detalhes e fechar a venda. O que é que isso vai te gerar? Um aumento dos fechamentos no final do mês. Certo? Porque você vai estar trabalhando com vendas que tem uma porcentagem de sucesso maior do que as novas. Certo? Então tá ok. Vamos fazer uma pesquisa de prospecto aqui agora, para a gente mostrar. A gente viu o cadastro de prospecto, a gente viu que ele vem para prospecção, para a página de prospecção, certo? Agora eu quero mostrar para vocês, aqui ele exibe, no caso, as de hoje, tá? Por padrão ele exibe as de hoje. Agora eu quero mostrar para vocês a parte de consultar prospecto. Eu vou pesquisar aqui os prospectos que existem no sistema. Esses são os prospectos. Olha como ele apresenta. E esse é o grande destaque do nosso sistema. Perdendo, lógico, para relatórios, que é uma coisa fora do normal. Aqui nessa página, você vai ter o histórico das visitas que foram realizadas, quem foi que realizou essas visitas, a data que elas foram realizadas, o status em que elas se encontravam. Aqui nós temos um campo de observação que é extremamente interessante, né, de você editar esses campos para você de observação, para que você possa ter um controle do que vem sendo conversado com o seu cliente. Ele te permite criar a ocorrência, adicionar nova visita e ele te permite editar os dados do cliente, certo? Então, nessa página você tem as informações, as principais informações que serão necessárias para você trabalhar o cliente. Nesse caso desse cliente aqui, por exemplo, ele tem um relatório mais completo ainda. Ele tem 2 visitas que estão aparecendo aqui, certo? Uma do vendedor Roberto Souza, a outra do Messias Lopes, uma do dia 18/3, a outra do dia 2/4, certo? A do Messias Lopes nós estamos vendo que está com status quente, né? Certo? Ele te traz aqui os acompanhamentos que foram feitos. Por exemplo, cada ligação foi feita uma observação. Ligar depois. O cliente disse que vai esperar o Dia das Mães. Ligar depois, ligar depois. Ele te traz um relatório do que está acontecendo nessa venda e diz se foi feito um agendamento ou não. Que é um agendamento? Você liga para o cliente havia despachado o vendedor, mas aí ele estava num momento ruim, depois você ligou para ele, num momento mais calmo, ele decide dar uma oportunidade para o vendedor. Então você faz um agendamento com esse cliente, o vendedor, quando acessar o sistema, ele vai ter essa informação disponível para ele, e com isso você está trabalhando com uma agenda eletrônica. O vendedor, através do sistema, ele vai poder se organizar, certo? Para poder visitar os clientes dele. Aí aqui nós temos exemplo de 2 agendamentos. De 19 e dia 20/3, tá? Feito pelo Roberto Souza, pela operadora padrão, tá? Essa operadora de telemarketing padrão, ela é criada pelo próprio sistema, para não haver necessidade de você estar criando operadoras. Mas eu aconselho você usar o sistema com o máximo de organização possível, tá ok? Então, pessoal, eu acho que por hoje tá bacana já. Eu acho que a ideia da gente era mostrar a parte inicial do nosso sistema, o objetivo dele, que é gerar vendas, certo? É um sistema que já é testado em empresas de consórcio, em empresas de venda de telefonia móvel, e então é um sistema que ele tem a credibilidade necessária para você acreditar nele e com ele obter os resultados que você espera, né? Que é sempre, todos os meses, tá fazendo aquele incremento nas vendas, né? O sistema, ele tem esse objetivo, tá ok? Muito obrigado pelo tempo de vocês, desejo a todos um bom final de tarde, uma ótima noite,
e até a próxima videoaula. Tá? Obrigado, até mais.